Meus amigos e minhas amigas, trazendo aqui mais um comentário no nosso canal Conscientização Social e Política. Temos falado muito sobre política nesses últimos dias e nos veio a ideia hoje de trazer um comentário diferente, um comentário da atualidade, algo que é presente no dia a dia de todas as pessoas. E do que eu quero falar? Deixa eu tirar aqui essa máscara. Eu acho que muitos nem estavam me conhecendo, porque eu estava usando esta máscara. E é justamente o objeto do nosso comentário. Será que a máscara, ela efetivamente serve como nas propagandas, na publicidade tem passado para a população? Qual a história da máscara como símbolo na história da humanidade? Eu realmente não gosto de usar a máscara. Inclusive, eu não ando na rua de máscara. E quando eu saio de casa, que vou aqui na casa do meu pai, que é perto, eu vou pelo meio da rua, 8, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, ou à tarde, e não vou usando a máscara. E alguém me perguntou um outro dia, por que você não está usando a máscara fora de casa? E era mais ou menos 11 horas da manhã, vou guardar aqui, e eu disse para aquela pessoa, neste sol do sertão, a quase 40 graus, não tem vírus que resista, não precisa de máscara, a quase 40 graus aqui no sertão. É tanto que se recomenda lavar a máscara, bem lavada, é claro, e colocar no sol para que haja a purificação. Eu não vejo necessidade de usar a máscara na rua quem anda no sol de 40 graus ou mais. Não há necessidade. Eu tive um outro dia na Secretaria de Saúde e conversei com a secretária de Saúde, diretamente com ela. E disse para ela que não estava usando máscara, não ia usar e que se ela quisesse mandasse me multar por não usar a máscara. Eu não aconselho, cada um faça o que bem entender. Quem quiser usar, use. Quem não quiser usar, não use. As pessoas são livres, independentes para fazerem aquilo que bem desejar. O que não pode acontecer é uma imposição política, ideológica, para atingir determinados objetivos que ninguém sabe quais são esses objetivos por enquanto. Com o passar do tempo, nós vamos descobrir quais as finalidades tanto desta pandemia, como também de muitos mitos, porque com o passar do tempo muita coisa vai passar a ser mito.
existem profissionais da área de saúde, pesquisadores no assunto, que afirmam que a máscara não debela o vírus que está aí como pandemia, o coronavírus. Então são muitas informações e a gente fica perguntando em quem acreditar. Como eu sou curioso, a maioria das pessoas nem se preocupam com isso, mas eu sou curioso e fui justamente pesquisar os símbolos mais significativos da máscara na história da humanidade. Por exemplo, nos países onde reinam as ditaduras comunistas, que inclusive a China, de onde veio essa pandemia, que teve a origem na China, o coronavírus, é uma ditadura comunista. Quem está no poder lá é o Partido Comunista Chinês, o PCC, assim como em outras nações onde há ditaduras comunistas, governos ditatoriais. O símbolo da máscara é a proibição da livre expressão. É o controle do governo, o símbolo da máscara, é o controle do governo sobre o que as pessoas falam, sobre os que as pessoas dizem do governo e das autoridades. De forma que quando eles querem passar uma mensagem de repreensão àqueles que de alguma forma dizem alguma coisa contra as autoridades, contra o governo ditatorial destas nações, eles massificam a imagem de pessoas com máscaras, e muitas vezes máscaras de ferro. Nas culturas antigas, era assim que funcionavam as coisas. Aquelas pessoas que dissessem alguma coisa contra os ditadores, os governos antigos, essas pessoas, elas recebiam máscaras de ferro. E até o final da vida, essas pessoas viviam, além de presas nos calabouços, usavam máscaras apenas com uma pequena perfuração na parte da frente para tomarem água e se alimentarem, mas perdiam a sua voz, não podiam falar, e isso era uma reprimenda dos governos ditatoriais para que as pessoas ficassem amordaçadas e não falassem nada contra o governo. Lá no fundo, a gente começa a perceber, e o tempo vai mostrar isso, que essa faceta pode estar sendo manifestada nos dias de hoje. Às vezes, determinados regimes políticos, ideológicos, antes de implantar alguma coisa, eles fazem uma campanha publicitária de alguma forma para um pouco mais na frente atingir os seus objetivos. Hoje, por exemplo, a máscara, em termos de comunicação, o que significa? Controle das mídias,
Quem é da área de comunicação sabe que a máscara é um símbolo da perda da liberdade de expressão. Então nós estamos caminhando para um futuro que quem conhece as Escrituras sabe que esse futuro se aproxima cada vez mais, em que a qualquer momento o anticristo ele vai assumir o governo mundial, ele vai assumir o controle político e social de toda a humanidade. Se Cristo, por exemplo, voltar hoje ainda, esta semana, este mês, este ano ainda, de imediato não vai demorar, porque vai haver um caos geral, porque milhares de pessoas sairão da Terra sistematicamente, automaticamente, e haverá um caos geral. Famílias inteiras desaparecerão, chefes de famílias, pais de famílias, mães de famílias desaparecerão, crianças, porque das crianças é o reino de Deus, desaparecerão. Então vai haver um caos geral. E esse caos vai aparecer uma personagem política mundial com um programa de governo, com propostas de governo para solucionar o problema da humanidade naquele momento. Então, a qualquer momento, Jesus volta e a qualquer momento será implantado em todo o mundo um governo ditatorial do anticristo, e ninguém se engane. Essa imposição, quase uma imposição do uso da máscara, é uma simbologia para o que há de acontecer daqui para frente. Não vai demorar. Eu não estou profetizando, eu estou falando da minha experiência de vida e dos meus conhecimentos que eu tenho do livro do Apocalipse. Eu tenho um comentário expositivo do livro do Apocalipse e eu aprendi muita coisa sobre o livro das revelações, sobre o futuro. Então essa máscara na história da humanidade tem vários significados. Por exemplo, na Grécia Antiga, quem era que usava a máscara? Eram dois tipos de pessoas. Eram aquelas pessoas que participavam das festas e desejavam se embriagar. Ou então aquelas pessoas que participavam das festividades e comumente elas eram possuídas por entidades demoníacas. Então, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse comentário, faça uma reflexão, porque a pessoa embriagada, ela perde a noção das coisas. A pessoa embriagada faz aquilo que normalmente ela sóbria jamais falaria ou praticaria. A mesma coisa é o endemoniado. As pessoas que são possuídas por entidades demoníacas, elas agem fora do senso comum, elas agem dominadas por outras forças exteriores. O que é que nós podemos aprender com isso? Esse uso da máscara tem objetivos bem definidos. O ser humano normal, comum, o cidadão comum, não tem noção do que está por trás da cortina. Eu fico muito contrariado
porque há algum tempo atrás eu via pela televisão alguns países onde o índice de poluição do ar é muito grande, naquelas cidades orientais, as pessoas usando máscaras, e eu ficava assim pensando, mas como é que pode? As pessoas todas na rua usando máscaras? É estranho demais. E isso vem acontecendo desde o começo do ano aqui no nosso país, e a gente chega em determinados locais e não vê nenhuma pessoa no seu estilo normal, as pessoas perdendo a sua identidade. Será que não há uma dominação de forças ocultas com essa influência para dominar as pessoas? Uma força que eu vejo oculta, que não se vê com os olhos, que não se pega com as mãos e que não tem cheiro nem catinga, é o pânico. Quando as ditaduras elas desejavam atingir os seus objetivos, então se pregava o pânico na população, na sociedade. Assim, aconteceu nesses últimos dias em nosso país, em praticamente todo mundo, pânico. A imprensa, que é contra o governo, se partisse qualquer ação do governo criando um pânico na população do nosso país, por exemplo, a imprensa cairia em cima. Que não pode criar pânico na população. Às vezes tem assuntos confidenciais de segurança nacional que os governos tomam conhecimento, mas não pode passar isso para a população para não criar pânico. E o que aconteceu agora? A própria imprensa, que seria contra o governo, se agisse com alguma atitude criando pânico na população, na sociedade brasileira, então essa mesma imprensa seria contra, agora foi a responsável por esse pânico todo que levou as pessoas a serem dominadas pelo medo. Há muito medo neste pânico. Você vê aí que tem comprovações de que hoje, a título de hoje, quase todas as pessoas que de alguma forma são acometidas pelo coronavírus estão sendo restauradas, curadas. Passou aquela fase do pânico, do medo, e com o passar do tempo vai se ver que é uma doença comum como qualquer outra. Teve pânicos passados com relação a vírus de gripes, que levaram outros nomes científicos, mas causou pânico na população. Então, antigamente, e por isso que nós entramos na história para falar um pouco sobre a máscara, antigamente a máscara, ela era usada em muitas culturas pela classe política. Então, quando a população, por exemplo, em Portugal e alguns países da Europa, na época da campanha, as pessoas, os eleitores, quando viam vir aqueles grupos de políticos, aí diziam assim, lá vem os mascarados. Por que os mascarados? Porque eram pessoas que estavam envolvidas no engano, na mentira, no suborno, desacreditados. Por quê? Porque falavam uma coisa e eram outra coisa. Não é diferente nos dias de hoje. Esses sistemas dominantes no mundo, políticos, governos totalitários que ainda existem, infelizmente, no século XXI, em algumas nações, eles
estão querendo enganar as pessoas. Por quê? Porque são nações totalitárias em que a imprensa não tem como descobrir a verdade do que acontece dentro desses países. Então eles passam uma mensagem que lhe é conveniente. Eu vi recentemente, não faz muito tempo, uma reportagem sobre a Coreia do Norte, por exemplo, em que lá a calamidade é grande dos cidadãos daquele país. As pessoas trabalhando como escravos de graça para o governo, são obrigados a trabalharem de graça para o governo. Isso funciona em outros países, como em Cuba, por exemplo. Nós tivemos recentemente aqui, no governo passado, milhares de profissionais da área de saúde que vieram trabalhar no Brasil e que recebiam do governo brasileiro o repasse de 10 mil reais, por exemplo. Esses profissionais ficavam com 2 mil e tinha que devolver. Isso era uma transferência automática para o governo cubano. Então isso é um trabalho escravo. Se eram médicos, que até hoje não ficou comprovado isso, o médico trabalhar em outro país por 2 mil reais, quando o seu salário seria de mais de 10 mil reais, e tendo que devolver 80% do seu subsídio para o governo. Isso é trabalho o quê? Escravo. Então, se passa uma coisa e é outra. Então, a máscara passa muito bem isso. Uma outra coisa que se percebe como símbolo da máscara é o palhaço. E aqui nos leva a refletir se não estão querendo fazer da população brasileira, da população mundial, palhaço. Uma verdadeira palhaçada. As pessoas, a gente fica olhando e sabemos que ninguém gosta de usar a máscara, que você perde a identidade. Às vezes, amigos, a gente não conhece um amigo, se vê na rua e não sabe quem é. É um disfarce, é como se fosse um disfarce. Estão fazendo a população de palhaços. Isso tem que ser esclarecido. Os governos têm que chamar a responsabilidade de quem causou essa pandemia, esse pânico na população, nas nações, chamar a responsabilidade. Isso não é brincadeira, não é palhaçada. Mas, além do que nós temos falado, a cultura antiga, para finalizar esse comentário e não ficar muito extenso, nas culturas antigas, a máscara sempre foi também o símbolo da morte, da doença e da morte. Quando as pessoas adoeciam nas culturas antigas, nas culturas pagãs, tinham aqueles mais idosos, aqueles mais experientes, que eram chamados para fazer uma consulta, mesmo sem serem médicos, mas eram pessoas que tinham experiências, os mais idosos. E quando aquele experiente decretava uma doença grave na pessoa, logo os familiares colocavam, era cultura antiga, colocavam uma máscara na pessoa, cobrindo o rosto, e às vezes só deixava os olhos de fora. Quando a pessoa estava muito doente, e quando aquele idoso experiente
decretava a morte de tal pessoa, porque se dizia que não era para mostrar o rosto doente, pálido daquela pessoa, porque se diz que a imagem que deve ficar é a imagem da pessoa sorridente, alegre, com vida, vida plena. Então, para os amigos, os parentes, as crianças não verem aquele rosto pálido, doente, então se usava máscara. E quando morria, aí é que não tirava máscara, as pessoas ficavam de máscara e eram sepultadas com máscara. Então, a máscara nas culturas antigas era símbolo de morte, doença e morte. E é isso que tem sido transmitido nesses últimos dias com esse símbolo da máscara. Isso vai ficar nas culturas, nos países. Essa nova geração jamais vai esquecer desse momento de doença, de morte. A máscara vai ganhar mais essa simbologia, a simbologia da tristeza. As pessoas de máscara não têm como mostrar que está feliz, que está contente, que está alegre. Não tem como as pessoas mostrarem o seu sorriso, a sua felicidade. Mas você olha na população de máscara e já parece com morte, já parece com doença, já parece com o fim de todas as coisas. Essa é mais uma história da máscara, na sua participação no processo natural da humanidade. Esse momento vai ficar registrado. A máscara como símbolo de doença, de medo, de pânico e de morte. Mas que possamos se libertar disso aqui. Vamos se libertar. E os governos, não só do nosso país, mas de outros países, têm que esclarecer o significado, o que está por trás da cortina de tudo isto que está acontecendo nestes últimos dias. Esse é um comentário apenas para reflexão. Não sou da medicina, não tenho autoridade nenhuma como cientista, porque não sou, de falar alguma coisa cientificamente a respeito da máscara. Estou apenas trazendo um comentário de reflexão e falando da participação, a sua história simbólica da máscara na história da humanidade.